Fala galera, mais uma vez estamos aqui no podcast dos Bradox, como sempre você mastigando. Não tem como não mastigar. Galera, olha isso aqui. Olha essa mesa maravilhosa aqui, como é que está. Nossa, vou te falar, esse é o melhor podcast da minha vida. Todos esses bombons maravilhosos, deliciosos, suculentos. Eu estou aqui, tô em casa. Já comeu quantos? 8. Fica complicado apresentar assim, o cara parecendo que tá mastigando chiclete. Vou até esconder aqui, porque... Rapaziada, hoje nós temos umas convidadas muito especial, Bradox. Temos uns convidados maravilhosos hoje aqui. Mas é a primeira. Vou deixar você apresentar a primeira. Corta pra mim, corta pra você, corta pra ali, corta pra onde? Corta pra ela. Lula Cerda tá com a gente aqui hoje. Nós temos uma notícia fantástica pra vocês, não é só hoje não, tá, gente? Hoje é o começo de uma nova era aqui com os Bradox. Lula Cerda agora, além de ser a entrevistada de hoje, ela Não faz... fala! Não pode falar. Agora não, Pode? deixa pro final, é. Você deixou com maior tesão aqui. É, mas não fala. Lula Cerda, é um prazer estar com você aqui nos Bradox aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Prazer Espero todo que você meu. sinta-se à vontade e vamos tocar o barco. Bora? Vambora. Bradox, a primeira pergunta é sua, minha. Aqui é tete a tete, papum. Então você começa, que eu gosto que você começa, que eu vou embaixo, assinando embaixo. Lula Cerda. Quem é Lula Cerda? Pro pessoal em casa conhecer essa mulher que tem 1,4 milhões de seguidores. Nós vamos ser vistos por 1,4 milhão. Faltam só 3 mil pra bater 1,5, hein? Nossa Senhora. Vambora, gente, me ajuda aí. Vai bater hoje. Hoje? Hoje o meu Instagram cresce Só também, seguir, né? @LulaCerda16. Faltam 3 mil só pra bater 1,5. Vai bater. Vai Lula, bater, pô. Quem é a Lula Cerda? Bom, Lula Cerda, carioca, 51 anos. Trabalhei no mercado financeiro, 28 anos. Muitas pessoas não sabem. Ex-mulher do apresentador Marcelo Rezende, Eu mãe da sabia que eu conhecia de Giovana. Eu também. O jeito de falar, né, dela, assim, parecia puxou muito. Ex-mulher do brabo, ela, pô, tá maluco. Mamãe da Giovana, mamãe de 2 pets, hoje casada com o DJ Tralha, o capitão. Daqui a pouco ele tá aí. Eu prefiro chamar de o capitão, meu amigo, porque esse bagulho de tralha é sinistro. E essa sou eu, feliz, alegre, extrovertida e vivendo os momentos da vida. Pronto. Ô Lu, você ficou quanto tempo casada com o Marcelo? Quanto tempo você ficou nesse relacionamento com o Marcelo? Foram 2 anos e 2 meses. Você ficou com ele até ele partir ou chegou a terminar antes? Chegou a ter alguma desavença antes? Não, a gente nunca brigou, foi até ele partir. Até ele partir, Sim. né? E em questão, assim, acho que eu vou perguntar, porque o pessoal gosta de perguntar, Pode né? perguntar. Sobre os bens, assim, que você ficou, ele te deixou bem, porque às vezes as pessoas te olham, acham que você, né? Nossa, a mulher dele então tá rica, milionária, trilionária. As pessoas pensam isso na hora. É verdade. Só por falar do homem que ele foi, do nome dele, né? E as pessoas, imediatamente, elas não pensam, pô, o cara morreu, a mulher tá triste, não. Ela ficou rica, tá milionária. Só pensa nisso, o povo é uma Como é que a Lu loucura. ficou? Então, a Lu conheceu o Marcelo saudável, né? Depois veio a notícia dele estar com câncer. Marcelo também tinha 1,90 m, fazia tudo, adorava a vida, e depois ele veio a ficar doente. E aí eu me dava bem com todo mundo, com a família, enfim. E depois que ele deu entrada no hospital, tudo mudou. Mudou em que sentido? Conta pra gente, conta tudo. Então, mudou porque ele já, entre aspas, não estava na sua sã consciência, né? E aí os filhos passaram você entra, você não entra, que teve isso também no hospital, né? Eu e Geraldo, a gente foi barrado de entrar no hospital. Eu já falei isso algumas vezes. A família te barrou em entrar no hospital para ver o seu esposo? Sim, eu e o Geraldo. Geraldo também é Mas apresentador como é de que pode televisão. Seria teu marido. Mas barrou. E o que tu fez? Sentei e chorei. Aí o vice-presidente da Record me liberou. Então foi o O vice-presidente. Qual o nome Douglas dele? Tavolaro. Que na época, né? Agora já não é mais ele. Entendi. Aí eu fui liberado e o Geraldo não, continuou barrado, coitado. Hoje eu falo nesse tom assim de, né? Porque não dá pra... A gente tem que falar com um pouco mais de suavidade, mas na época foi horrível, porque o Marcelo era o melhor amigo dele. Na verdade, o irmão dele, né? O irmão que ele não teve. Então, eu falei, sem ele eu não subo. E assim a gente fez. E na época botaram 4 seguranças lá,
na porta Isso, a família dele, os filhos. Caramba. É. Mas aí a gente entrou, conseguimos entrar, mas aí ele já estava, porque começa a receber certas medicações, aí você começa a ficar meio grogue, aquela coisa Sim. toda. Me viu e tal, perguntou onde que eu estava, por que que eu não estava ali, pediu para eu dormir lá, mas aí de manhã cedo eu não queria dar de cara com a... Que, na verdade, gente, olha só, aconteceu um desentendimento, vamos dizer assim, não briga, porque quando o Marcelo foi internado, eu tive que assinar, inclusive o próprio Douglas Tavolaro, na época, pediu para eu assinar a guia de entrada de internação. Todo mundo que vai ser internado precisa ter alguém para poder assinar. E, no caso, eu assinei. Aí a filha dele, por trás, apareceu por mim e arrancou a folha. E todo mundo viu. Arrancou, picou e jogou. Sim. Eu tava fraca, eu não tinha... Cabeça ali, Não né? tava. Eu tava querendo que ele ficasse bom, mesmo sabendo da gravidade do problema, porque até então ele não fazia o tratamento na medicina na nossa, né? Ele fazia na alternativa, com o doutor Laí Ribeiro. Muitas pessoas já sabem, outras não. Então, eu sabia que se ele entrasse naquele hospital, ele não sairia mais. E ele também tinha isso dentro dele. E aí, ela fez isso, né, essa situação, então eu não sabia o que eu ia encontrar ao amanhecer. Se eu ficasse ali, eu não queria mais me expor. E o Geraldo, na época, falou, não fica, vamos embora, porque eles vão começar a dar uma medicação muito forte e ele vai ficar... Não tem nem como defender, porque assim, o Marcelo, ele morreu com a cabeça boa, tá? Ele não morreu com câncer dominando a cabeça dele, nada não. A cabeça dele, muito boa. Tanto que no dia seguinte, de manhã, que eu fui lá, o Geraldo falou, eu não vou. Eu já estava liberada. E aí ele perguntou para mim, mas o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Ah, tá acontecendo alguma coisa. Por eu não estar ali, ele já sabia. Isso o Marcelo falou com você em vida ainda, né? Sim. Ele estava com sonda já. Aí, quando eu abri a porta do hospital, estava a governanta lá, né? Que eu adorava, que eu tinha um carinho muito grande por ela. Ela trabalhou muitos anos com o Marcelo, mas depois ela resolveu ficar do lado dos filhos, né? Gente, o dinheiro, ele sempre vai falar mais alto. Eu era a corda mais fraca. Entendi. Então, eu não tinha, né? Assim, eu morei com ele, não fui casada no papel, mas eu morei com ele 2 anos e 2 meses. Então, eu não queria ficar para não ter aquela situação. Mas, mesmo assim, eu fui, né? Porque eu acho que era meu papel, para poder pegar, porque a médica falou assim, ele só vai ter mais uns 2 dias lúcidos, depois ele já estava tudo tomado. Você foi aonde? Pâncreas, depois pro fígado e aí depois... Tomou tudo. Generalizou, tudo. né? É. Então, ele estava nessa situação, aí ele pediu para eu continuar lá, ele falou, tá acontecendo alguma coisa. Eles fizeram alguma coisa. Eu falei, não fizeram nada. E eu me dava com todo mundo, tá? E você não tem sempre esse negócio ele naquele momento ali, você mesmo assim ainda defendendo os filhos, né? Porque você ainda Sim, falava para ele, não, teus filhos não fizeram nada. Como é que eu ia chegar... Isso aí. Como é que eu ia chegar vendo ali a pessoa com sonda, com tudo, debilitada, vou falar assim, não, sabe o que acontece? A sua filha X fez isso, isso, isso pra mim. Não é, a minha intenção não era essa, e a minha intenção nunca foi essa. Entendi. Entendeu? A gente ali tinha sentimento, não era o interesse. Porque uma mulher, quando ela vê, tá? Isso eu tô falando como mulher, quando ela vê que dali ela não vai conseguir tirar proveito nenhum, não vou generalizar porque eu não gosto de usar esse nome, mas quando uma mulher não tem o amor, ela vai pelo interesse, se ela vê que dali ela não vai tirar nada, ela pula fora. Ela vai ficar fazendo o que ali? Ela vai ser uma empregada? Ela vai ser uma cuidadora? Não vai, gente, esquece, não vai. Tô falando como mulher, tá? Esquece. Então, assim, eu deito e durmo tranquilo, sabendo que o meu ciclo eu comecei... Você cumpriu, né? E lindamente. Então, teve esse problema, a gente teve esse problema no hospital, teve essa briga, né? Que tem muita coisa que tá na mídia, porque a mídia fala muita coisa, né? E fala o que quer, né? Muitas coisas. Uns falaram que eu conheci ele quando ele estava doente, que era para eu dar o golpe. E aí, aquelas pessoas que ou não acompanham, ou por preguiça de ler, porque olha, outra coisa também, as pessoas têm preguiça de ler. Isso é um fator que agrava demais a situação. Você tem que ler para você poder entender e chegar lá e apontar, falar, você é uma piranha, você é um não sei o quê, você é isso. Então, você tem que entender a situação. Eu não apareci na vida de ninguém doente. Entendi. Eu apareci com ele
ótimo. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que aconteceram para falar dos bens, né? Eu contei mais ou menos essa história para Eu ia você te entender. perguntar isso porque o Lilo, que ele chegou a comprar 8 milhões de automóveis. não foi? Comprou. E esses 8 milhões de automóveis, você ficou com algum? Passaram algum para você? Ou tipo assim, ó, mete o pé, tu não tem direito a nada? Então, na compra desses automóveis todos, foi 2 Lambo, uma Ferrari e uma Mercedes. Deu mais ou menos isso ou um pouco mais. Inclusive, um dos cheques, quem assinou fui eu. Se pedir a microfilmagem do banco, do Itaú, tá lá, quem preencheu o cheque fui eu. De 5 milhões. E ele comprou isso em um mês. Mas por quê? Ele era apaixonado por carros? Então, ele sempre gostou de carro, sempre teve carro top. Ele era o top da Record, né? Nessa época, né? Ele era o mais visto, né? É porque o Cabrini não era da Record ainda nessa época. E ele era o recordista de carta, inclusive. Entendi. Uma pergunta aqui. Tem que fazer, não tem jeito, eu não aguento. O povo quer saber também. Eu sei disso. Vai. Você também quer saber, eu não tenho que ter coragem de perguntar. Salário do homem. Falo. 700 mil mais merchan. Quem cuidava era eu. Batia 1 milhão, então, por mês. Sim. Era eu que cuidava. Podia tirar essa onda de 8 milhões de carro. Podia. Foi um pouquinho até mais. Porque só um cheque eu preenchi de uma delas. 5. Entendi. E sobre Inclusive, rapidinho, quem escolheu até a cor do carro foi a minha filha, Giovana. Sobre Tua esses- filha é com ele? Não, a minha filha é com delegado de polícia. Ah, entendi. Sobre esses 8 milhões de carros, sobre esses carros, qual foi o que chegaram pra você e falaram assim, Lu, esse aqui é teu, esse aqui é do filho dele, esse aqui é da outra filha, esse Não aqui é existiu disso. isso. Como é que ficou essa divisão? Então, eu tinha um Porsche Cayenne que ficava comigo. Ele era blindado, porque o que acontece? Eu larguei o meu trabalho aqui, que eu na época tinha, e fui morar com ele e viver a vida dele. Porque a pessoa, quando chega nesse nível, um apresentador nesse nível, não tem como estar distante. Porque a vida é muito corrida, tem uns afazeres. Então, ele me chamou para eu poder ficar lá com ele, cuidar das coisas dele, até porque eu trabalhei 28 anos em banco. Então, ele não tinha muita paciência, negócio de banco, aplica ali, faz aqui e tal. Então, o meu trabalho com ele era esse. Ele não gostava muito de motorista, de segurança, ele não gostava muito de andar assim. Então, eu que ia dirigindo para a Record, a gente ia junto sempre, eu estava sempre lá na Record, até antes de vazar na mídia, né? Porque quem deu um boom foi o Léo Dias, né? Foi ele que publicou a nossa foto, até então ninguém sabia. Eu fiquei no anonimato mesmo, porque eu quis, porque eu falei assim, eu não sei no que isso vai dar, até onde isso vai chegar. Depois aí eu achei melhor ficar mais escondidinha. Mas todo mundo ali na Record sabia e via. Sim. A gente almoçava lá, entendeu? Então, Como é que é teu acesso à Record hoje? muito bom. Você tem Tudo livre que eu acesso? preciso tenho. Tudo que eu preciso lá de reportagem, principalmente com Bate, com o pessoal, todos eles, sem exceção. Sobre isso que eu ia te perguntar agora, assim, sobre os carros, né? São duas perguntas, sobre os carros e sobre uma outra pergunta. Assim que ele foi embora, venderam logo o carro? Então, aí esses carros, né, ele comprou muito rápido assim, ia muita gente de cartório lá, porque ele já não podia muito sair, e a estrutura da medicina alternativa foi para dentro da casa onde a gente morava, lá em Alphaville. Então, era muita gente circulando dentro da casa. É uma estrutura Mora em São mesmo. Paulo? Em Alphaville, um Tamboré 2. Alameda Sidney. Só não posso falar o número. Então, o que acontece? No dia que ele entrou no hospital, a gente saiu muito chateado lá do hospital, e eu falei, amigo, eu quero passar lá para poder pegar roupa, porque o Geraldo falou, fica lá na minha casa. Aí, não fazia sentido eu ficar naquela casa gigante, com mais de 12 suítes, mais de 5 andares, sozinha. Não era, eu tô repetindo, não era esse o meu intuito. Então, eu queria ter Só você e ele nessa casa? só eu e ele. Porque uma casa desse tamanho... E no caso, a Giovana, que o quarto dela estava sendo montado, mas aí depois que ele veio a adoecer, parei, né? Porque não fazia sentido a gente mexer com aquilo, porque a gente ficava entre São Paulo e Ribeirão Preto direto, mas a Giovana iria morar lá com a gente, mas era só
Só eu e ele. E antes era só Casa ele. É muito grande, cara. Como é que pode? São 5 andares. Muito grande. Elevador e tudo. E no carro, o que acontece? Nesse dia eu voltei lá e aí a porta da frente da casa aberta. E você entrava lá, hoje a modernidade, naquela época, a gente está falando de 2016, 2017. O facial lá já existia. E lá é tampado de segurança. Só entra quem tem autorização. Não tem autorização, não entra. Não entra. Nem Uber, não entra. Quer pegar Uber, vai lá fora. Até porque num condomínio desse é muito difícil alguém andar de Uber. Ninguém anda. Nem os filhos. Não, ninguém anda. Não tinha autorização. Os filhos não tinham autorização para entrar na casa. Quem entrou na casa? Então, aí, o que acontece? Quando o Marcelo ficou doente, ele colocou a facial do filho dele. Mas eu me dava com todos eles. Não posso dizer, não posso vir aqui falar mal. Eu fiquei muito sentida. Sim. Mas não posso dizer que foram sujos, que são sujos. Mas, na ocasião, eu não sei por que cargas d'água, depois eles foram pelo pior caminho. Entendi. E a gente poderia estar todo mundo se falando, se dando tranquilo, bem, de porque boa. eu cuidei do pai deles, eu fui mulher do pai deles, eu morei com o pai deles, eu não fiz mal nenhum pro pai deles. São 5 filhos de 5 mulheres diferentes. Então, dá um pouco... 5 mulheres diferentes, maluco. Luciano. Era bom no gatilho com o Luciano. Para de ser Tá igual eu. Aí, Em resumo. relação à filha mesmo. Tu tem um filho com Então, cada de mulher. filha, é isso que eu tô pobre. falando. Então. Aí, o que Pra fazer aconteceu? filho, você tem que ter dinheiro, filho. Aí, nós entramos na casa. O bom é que no caso do Luciano não vai ter nem guerra. O pai era ferrado, não tem dinheiro pra ninguém. Todo mundo é amigo. Entendeu? Amém. Na casa Eu vou de te vocês aí falar. foi uma guerra fenômeno, né? Tá. Ainda tá até hoje. Nossa, Aí, mãe. resumo da ópera. Imagina. Eu entrei na casa e o Geraldo ficou no carro e falou, eu não tenho coragem de entrar aí. Eu entrei, que a gente estava com 2 assessores, eu entrei com uma delas. E aí eu falei, vou entrar no quarto, porque assim, quando começou a ficar enfermeiro homem, ele não queria que eu dormisse mais naquele quarto, porque ele ficava se alimentando por uma máquina, Sim. que passava eu não sei o nome dessa máquina, passava uma comida pastosa. Então, às vezes, aquilo ficava 12 horas, ficava a noite toda. Aí ficava, enfim, aí, e assim, por ser um enfermeiro homem, eu dormia no quarto ao lado, tá? Mas isso eu nem contei isso, na verdade. De uns 30 dias, mais ou menos, antes dele vir a falecer, porque ele já não se alimentava com nada. Então, o meu closet central, grande, que era gigante, tinha até uma hidro dentro do próprio closet, tudo meu tava lá. Uma hidromassagem dentro do closet? Sim. A casa não era pequena, não. Não. Jamais. Não. E Não, deixa ela terminar de falar do closet. Então, o closet, eu queria entrar no closet para poder pegar algumas coisas minhas que eu ia precisar. Até porque eu ia ficar na casa do Geraldo e eu não sabia quanto tempo o Marcelo ia ficar no hospital. Então, só que quando o quarto até estava aberto, onde eu dormia com ele. Só que quando eu coloquei a mão na fechadura para poder abrir o closet não abriu. Aí eu olhei para ela, aí eu falei, amiga. Aí ela deu uma porta, tá trancado. Você sabe onde fica a chave? Eu falei, não, isso nunca ficou trancado. Aí então a fulana, que é a governanta, trancou. Falei, gente, será? Mas isso com várias coisas minhas lá. Eu não ia lá catar, deixa eu ver aqui que eu posso pegar e tal. Provavelmente, se trancaram, alguma coisa importante ali tinha, concorda? Tinha joias também, né? Relógios Tinha. deles, caríssimos. O Marcelo, ele não gostava muito de relógio, tá? Mas gostava de joias? Não muito também, nem perfume. Não. É dólar, eram outras coisas. E dizem, que eu vou te falar, que ali, por tanto cartório, ir lá na casa e tal, ali estava guardadas 7 chaves. Isso as pessoas que falam, tá? Eu não vi esse documento, eu não posso falar. Que ali tinha esses carros todos para mim. Então, esse era o motivo da compra desses carros, que ele sabia que ia dar M. Ele sabia que ia dar briga. Ele falou isso para mim e para o Geraldo. Por que eu tô falando isso para você, que isso vazou na mídia? Porque trancaram aquele closet. Porque ali eu sei... Era tua, né? Porque você morava com ele. Sim, eu tinha acesso a tudo. Não tinha nada. Eu tinha acesso à conta do banco dele.
Eu tenho no WhatsApp os filhos me pedindo a senha. Os filhos não tinham a senha dele. Os filhos não tinham nem autorização para entrar dentro da casa dele. Depois que ele ficou doente, que deu autorização pro filho. E você passou a senha? Depois eu passei e coloquei até no programa da Sônia Abrão, porque tentaram me desmoralizar e aí eu mostrei quem sou eu. E lá eu mostrei a senha, eu dando a senha do banco do pai. E mostrou a mensagem deles pra você? Sim, sim. Isso aí, muito bem. Mostrei sim. Porque, pelo que eu tava vendo, você já tava com data pra casar com o Marcelo, Dia né? 21 de dezembro de 2017. Faltava 2 meses, é isso? Três meses, ele faleceu né, em pra você. 16 de setembro de 2017. Ah, que fatalidade. Não, eu tô dizendo assim, aí tu vê que é tudo legalizado, tudo certinho, que ela tava com o pai dela, com o pai dele Sim. de verdade mesmo, que iriam casar. Sim. E depois que a pessoa vai embora, tu vê que eles mostram a cara, né? São E duas deixa eu te caras. fazer uma pergunta, Lu. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso aí? Então, eu tenho um tio meu que é CEO, né, em São Paulo. Ele é VP de uma empresa muito conhecida, que é a BASF Souvenir. E eu morei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que nesse período eu tentei ir para os Estados Unidos para poder ver se dava certo com o pai da minha filha. E eu não consegui mais. Aí eu retornei. E quando eu retornei, eu acabei... eu tinha saído do banco, aquela coisa toda. E aí eu falei, vou começar a ir para São Paulo. Minha tia falou, começa a vir para cá, para São Paulo. Eu comecei a ir para São Paulo. Ela tinha um monte de padaria, um monte de comércio, e a netinha dela estava para nascer, e eu fui para poder até dar uma luz, uma ajuda. E numa dessas minhas idas até lá, eu fui no jantar, no qual ele não estava com o nome na lista nem nada. Essas pessoas, só tinha gente poderosa nesse restaurante. Só gente de alto peso pesado. Eu fui com um sapato 39, que não dá no meu pé, cheio de... Falando sério, tive que sentar, fui com a roupa que não era minha, que era da minha tia. Tive que ficar sentada perto do banheiro, porque se eu tivesse que levantar no banheiro, eu tinha que andar assim, igual um pato. Porque quando as coisas têm que acontecer, gente, esquece, elas vão acontecer. Vai acontecer. E ele chegou no final do final, quase acabando o jantar. Aí ele disse depois que quando ele chegou, ele abriu a porta assim, eu fiquei como se eu estivesse daqui e aí fosse a pessoa chegando. Ele automaticamente já tinha me visto. Eu era loura, cabelo bem, bem branco mesmo. E aí ele disse que depois que me viu, e aí ele se interessou. Só que aí numa dessas minhas idas ao banheiro, quando eu voltei, ele estava sentado lá da minha tia. Praticamente quase do meu lado. Aí começou, você é carioca, eu também sou, tal. Eu fiz o Instagram aqui agora, ele tinha acabado de fazer o Instagram, não sabia nem mexer. Ele, sabe, eu queria te seguir, que você sabe me colocar? Sim, foi puxando assunto assim. Porque ele não rodava, não. Por isso que tinha um filho com cada mulher, um maluco tem lábia. Pô, Ele tinha corta lábia. pra mim, ele chegou pra mim e falou assim, corta pra mim. Ela cortou. Pois é, aí eu fui, Cortou coloquei, rápido. falei assim, tô entendendo muito isso não, mas deve estar me dando um tiro. Pensei assim, né? Mas fiquei quieta na minha. Aí ele perguntou, você vai embora quando? Eu falei, vou amanhã. Isso era um sábado, eu ia embora no domingo, porque eu já estava lá desde terça-feira. Ele, mas já vai embora? Eu falei, já vou. Aí adicionou no Instagram e tal, passou. Aí ficou uns 10 dias, eu não vou chamar ninguém. Eu não chamo. Aí, do nada, um dia entrou lá a mensagem lá. Oi, princesa, não sei o que, tal. Eu falei, tia, ele tá me chamando aqui, o que eu faço? Aí minha tia... Tralha não, fica bolado, porque isso aqui é uma entrevista e a gente vai perguntar tudo, hein, meu amigo, tá? A gente vai falar de você também. Vamos falar de você, tá? Daqui a pouco tu entra ao vivo também, vou te dar um abraço, tamo junto. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, tia, eu não vou... Aí eu falei, tia, o que eu faço? Ela falou, não responde agora, não. Aí eu falei, tá bom. Aí não respondi, demorei um tempo assim, acabou o programa, aí ele foi, mandou um oi de novo. Aí a minha tia falou, agora você responde, eu respondi. Aí ele perguntou, quando você vai vir pra cá, pra São Paulo, tal. Aí eu falei, vou no dia tal, aí ele começou. E um mês depois eu tava morando com ele. Mas assim, gente, o que mais me chamou a atenção no Marcelo Rezende, primeiro, é a inteligência. É fora do comum. Não, o cara era... Monstro. Tá? Ele só tinha Ele até era a um 5ª monstro. série. Ele nunca fez faculdade. Ele sabia falar 5 idiomas. Ele comia os livros. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Então, né, tem gente que fala assim, é porque ele não era bonito e tal, não sei o quê.
ali me chamou... E, assim, eu sempre me relacionei com pessoas até mais velhas. Sempre... Isso é meu primeiro casamento era 15 anos mais velho do que eu. Então, sempre me chama atenção. Eu nunca fui muito assim de garotinha, eu não tenho muita paciência. Não tem muita coisa pra poder Eu não tenho muita agregar a gente paciência. também, não. Né? Assim, essa é minha opinião. Nada contra de novinha, quem curte. Tá ótimo, vai lá, vai na fé. Mas eu não. E aí, assim, a gente foi, assim, a gente fez. Encontrei lá com ele, aquela coisa toda, e a gente foi direto, morando direto. Aí ele falou, ó, eu ficava de ponte aérea, ele falou, é melhor você sair do trabalho, pra gente poder viajar, poder fazer isso, fazer aquilo, tal. E assim eu fiz, e assim eu fiquei com ele. Então, 2 anos e 2 meses. 2 aninhos. É. Tá rolando aí um boato aí? Vou perguntar. Lá vem. Tu sabe mais ou menos, tu andou fuxicando, que você foi convidada pra fazenda. Sabia disso? Eu escutei esse boato. Gente. Como é que tá esse papo aí de você com a fazenda? É verdade, não é verdade? Pode falar, não pode falar? Como é que tá isso aí? Vocês, hein? Vou te contar. Mandaram pra gente aqui, a gente Que pergunta, não isso? tem ideia, né, Bradock? É desse jeito. Isso aí. Então, assim, poder falar, eu não posso falar, não. Mas, assim, estão sondando, mas não tem nada certo. É. Uhum. E a Lu dentro da fazenda? Como é que seria a Lu dentro da fazenda? Tá aí uma Boa pergunta que o povo quer saber de verdade. Quer saber isso aí. Os teus seguidores devem estar desesperados agora. Meu Deus, ela vai falar. Tá aí. Então, a Lu é assim, eu sou uma pessoa calma, mas todo mundo tem um limite, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu não gosto de ter que falar com você 2 ou 3 vezes. Eu acho que se eu falar uma vez só, pra mim já basta. Escutou, Tralha? Ele mais ou menos sabe isso. Mas sou tranquila, sou de boa, não gosto de ficar perturbando ninguém. Só que assim, se eu sentir que alguma coisa não foi legal e tal, não vou partir para agressão nem nada, até porque isso nem é o intuito, né? Uhum. Mas eu sei me posicionar muito bem quando eu tenho que posicionar. Talvez vão conhecer uma Lu que não conhecem. Eita. Vamos A gente ver, não vai né? falar muito sobre a fazenda Não, também, até porque não sei, até pode. porque, né? Resumindo, a Não bala sabe. vai comer. Resumindo, a chapa vai esquentar lá dentro. Um outro assunto que eu queria te perguntar é o seu relacionamento com o Léo Dias, né? Porque eu não sei se eu vi, ou escutei, ou eu li, o Léo Dias chegou a publicar algumas coisas também que não sei se era verdade ou mentiras. Isso aí a gente prefere primeiro perguntar a você. Boa pergunta. Muito boa pergunta, muito bem elaborada. Na verdade, assim, eu vi o meu Instagram, ele cresceu, tinha 700 pessoas. Ele chegou em 500 mil em 2 horas. Eu tomei um susto, porque eu não era acostumada com a mídia. Não era. E eu fiquei muito nervosa, fui lá e tranquei meu Instagram de novo. Então, como foi o Léo Dias, a primeira pessoa que descobriu que eu estava com o Marcelo Rezende, publicou, porque se você jogar no Google, você não vai achar foto O nenhuma. Léo Dias é brabo mesmo. Você não vai... É bravo. O Léo Dias é o bicho, assim, descobre os bagulho que não tem como saber como é que descobriu, mas ele descobre, cara. Aí, o que aconteceu? Vazou, assim, essa minha foto com o Marcelo, quando ele já estava fazendo tratamento. Então, eu ficava no anonimato, eu fiquei, acho que uns 8 meses, entre aspas, no anonimato, assim. Mas acabou que ele foi e publicou. Então, aí o Marcelo veio a falecer, tinha 2 meses de falecido. Eu só tinha dado entrevista para a Sônia Abrão, que é uma querida que eu amo de paixão, tá? Então, assim, o Léo Dias me pegou num momento meu muito fragilizado. Imagino. Assim, na verdade, o Léo Dias, ele não teve culpa de nada. Ele fez as perguntas que ele tem que fazer, como estão fazendo aqui, só que ele me pegou no momento ruim da minha vida. Eu só tinha 2 meses que o Marcelo tinha partido, e eu tomando pancada de tudo que era lado. Dos outros que estavam falando besteira, dos filhos que estavam fazendo isso comigo, aquela confusão toda, sabe? Enfim. Então, a entrevista eu fiquei com ele umas 2 horas. Eu não sabia que ela ia ser editada. E a mídia, às vezes, ela precisa fazer aquele suspense. Aí, na hora de perguntar dos bens, eu fui e falei, no momento meu fragilizar tal, falei, eu vou, tipo assim, correr atrás dos meus direitos. E antes, eu tinha falado que eu não ia, aquela coisa toda e tal. Então, e isso, quando me fazem lá a pergunta, o que pode perguntar, o que não pode tal... Eu falei que não era para tocar nesse assunto.
Aí cortaram. Então, na verdade, o Léo Dias, ele só foi me entrevistar. Mas quem fez a ponte comigo na época, que a pessoa lá de dentro, que eu não me lembro mais o nome, poderia falar para mim, Lu, vai ser editado, não tem como você ficar 2 horas lá. Mas eu não tinha experiência, ninguém estava comigo, ninguém ficou do meu lado. Eu fiquei 3 anos com depressão, gente. Eu fiquei 3 anos. Todos os filmes da Netflix, tudo que era lugar, eu assisti tudo. Eu comia tudo. Eu fiquei 3 anos no quarto. Eu não tinha vontade de fazer nada. 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 Depressão não é frescura. Então, assim, teve esse impasse, ele ficou chateado comigo, ele me bloqueou, né? Até hoje eu sou bloqueada lá por ele. Mas eu não tenho raiva. Não, peraí. Isso aqui ele me bloqueou, porque a Sônia Abrão... Léo Dias te bloqueou. Me bloqueou. Ô, Léo Dias, não faz isso não, que você não prega isso, valeu? Ele me bloqueou. Não prega isso, então desbloqueie. Desbloqueia ela, irmão. Vai por mim. Desbloqueia, Léo Não Dias. queira que Dias. Bradock vá até você. E vem aqui também dar uma Isso, entrevista vem pra nós aqui aqui. falar Vem aqui. também. Ele Isso é aí. fera. Mas aí, na época, eu acabei... O programa da Sônia Abrão ficou ao vivo. E aí, o Léo Dias ficou chateado, porque a Sônia Abrão perguntou pra mim, porque eu tinha falado no programa que eu não ia brigar por nada, aquela coisa toda. Aí acabou dando aquele choque de ordem, né? E acabou que eu não briguei por nada mesmo. Então, assim, ficou mal entendido, ele ficou chateado. A Leide Fontinelli, eu fiquei triste com ela na época, porque ela escreveu assim... Eu falei para você não dar voz a essa mulher. Ele falou isso? A Leide Fontinelli. Ela escreveu lá num post. Eu te avisei para você não dar voz a essa mulher. Assim, eu falei, poxa, não sei por que ela escreveu isso, porque ela também passou por várias coisas com o Marcos Paulo, né? Sim. E eu deu não tava... tapinha nas tuas costas quando assim que o Marcelo foi e depois foi e escreveu Eu não conheço isso, a né? Leide Fontinelli. Não. Não conheço. Sei que ela é muito forte na mídia, ela tem um canal dela lá. Sim. Mas ela escreveu aquilo e assim, sem saber de nada, só porque eu fui e falei, mas é que eu te falo, a gente sempre tem que entender os dois lados. Eu estava num momento, ele tinha acabado, ia fazer 2 meses. Então, eu não estava legal também. Eu não estava acostumada com a imprensa. Hoje é totalmente diferente. Hoje a gente vai, né? A gente vai aprendendo, a gente vai criando fica casca. desinibir. Exatamente. Tem gente, às vezes, que nem dá para isso, mas É verdade. vamos embora. Eu dei e tô aí. Então, esse foi um episódio que aconteceu. E ela escreveu aquilo. Eu fiquei muito chateada, muito magoada por ela ter escrito aquilo, por ela ser mulher como eu e ter passado por várias coisas também parecidas, igual, porque ele também ficou doente de câncer, Marcos Paulo, né? Ela ficou brigando muito tempo, eles brigaram, acho que na justiça, ela com a Flávia Alessandra, aquela coisa toda. Então, assim, ela não me conhecia para escrever aquilo. E eu tenho voz também. Entendeu? Hoje eu tenho uma tem história, também, né? sim, eu Hoje tenho uma existe história, eu tenho voz também. 1,4 milhões de Entendeu? pessoas te seguindo. Eu não conheço ela, mas Léo Dias podia muito bem me desbloquear. Vamos fazer Ele vai aí desbloquear. Hashtag Léo Dias desbloqueia Bloqueia a Lu Lacerda. É isso aí. Lua, e agora como é que tá o teu projeto hoje? Falamos do teu passado, Sim. vamos falar do teu presente agora. Como é que tá o teu projeto hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Ela andou, parou, ou então você não depende de mais nada, não quero mais nada, quero viver daqui pra frente feliz? Hoje eu tô feliz, né? Já tem, assim, quase 2 anos que eu encontrei uma pessoa, que todo mundo já sabe quem é, né? Vocês falaram que vão chamar ele aqui. E a gente trabalha em algumas coisas juntos, ele me agrega bastante coisa, eu aprendo com ele a simplicidade da vida, porque eu nunca vivi o simples. O Tralha é uma pessoa excepcional. Todo mundo gosta dele, mas eu digo assim, por exemplo, eu faço coisas com ele simples que eu nunca fiz. Eu sempre fui casada com homens muito poderosos, não que ele não seja, não que ele não for, mas assim, eram diferentes, homens mais velhos, que jamais iriam querer ir comer um cachorro-quente, um exemplo da tia, andar de bicicletinha, a gente ia, vocês acreditam, contar aqui, que ele comprou uma bicicletinha elétrica, e a gente ia da freguesia até o recreio na bicicletinha elétrica, eu nunca fiz isso, e achava isso o máximo. Entendeu? Então, são as coisas simples da vida. Você é máximo porque é perigoso. Na verdade, você gostava de viver perigosamente, mas os outros ex-maridos não gostavam. Não, ninguém era sempre... Não assim, tinha essa coragem. Não, e assim,
muito fechado, não posso isso, Talvez eu não seja posso por aquilo. isso que o nome dele é Tralha. Será, cara? Bicho, é Tralha mesmo, tá? Ele Chegou, coisas quebrou que na eu não ideia. faço, não. Chegou e quebrou na ideia. Como é que- Agora, como é que isso? Ai, fofoca desgraça. Quase derrubou a televisão. Irmão, como é que vocês se conheceram? Você e o tal do Tralha. Eu quero saber o que ele te falou. Que você falou que o Marcelo vai- te falou. vai contar- Agora você vai falar o que contar o pra Tralha gente te falou. Como é que ele chegou na ideia? Como é que ele chegou no... Então, não Vai, teve olha, ideia. Não olha pra nós. Olha pra cá. Não teve ideia. Ele era meu seguidor no Instagram. Ah, tudo começa com Instagram, de graça. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Essa é a pergunta. Ele me seguia. Quando me manda bom dia no Instagram, eu saio voado. É Eu problema. nem né? saber o que é mesmo. Quando eu sei que é problema. Não, assim, ele ficou algum tempo me chamando, mas ele não conta, né? Mas deve ser isso, deve ter me visto nesses programas e aí deve ter. Ele gosta de uma fofoca, tá? Ele adora uma fofoca. O cara é DJ dos artistas, o cara é né? DJ tá dos Ele ligado, né? adora ele um tem que estar babado, no meio, ele. Mais fofoqueiro que nós três juntos. Aí ele foi e mandava lá, mas eu tava com depressão que eu te falei, eu não dava muita, assim, Traz água aí pra mim. muita importância, eu não respondia. Aí na pandemia, em plena pandemia, ele foi e me chamou. Aí eu falei, vou falar com ele. Aí comecei a falar com ele tava tocando, tava fazendo um baile da Furacão 2000. Aí Onde eu era acho... esse baile? Ih, eu não sei. Não sei onde era, não. Mas ele tava fazendo um baile da Furacão 2000, cheio de equipamento atrás. Aí eu acho que ele ficou na dúvida se eu era eu mesmo. Sabe? Ele foi e me ligou de vídeo. Ele pediu meu... ele pediu meu zap. Ele pediu meu WhatsApp. Eu dei, ele foi me chamado de vídeo. Você não tá escutando essa, Luciano. Ele foi e fez a chamada de vídeo. Talvez para ver se era eu mesmo. Aí eu atendi. Pega aí. Eu tava lá Ele no queria quarto. ter certeza do que eu ele acho tava que ele falou assim, cantando, será né? que ela é? Será que ela é Rapaz, ela esse mesmo? malandro, esse É, nego é ele safado, malandro. rapaz. Pô, Não Aí- vale nada. Isso aí, rapaz. Aí ele foi e me chamou. Aí eu falei pra ele assim: poxa, toca uma música pra mim aí, MC Marcinho Princesa. Aí ele começou a rir. Ele falou assim: não tem, o pau tá comendo, o couro tá comendo, como eu vou tocar Princesa aqui agora? Não dá, não. Aí eu falei: o cara parece ser um cara legal. Falei: vou. Achei ele. Não sei. Quando eu Vou falo, conhecer tem que esse ser- cara. Falei: vou conhecer esse cara. Aí passou tal. Ele foi e me chamou pra ir num evento que ele tava organizando. Eu acho que era do Saia Rodada, se não falha a minha memória. Aí eu falei assim: eu vou contar a verdade. Pode contar. Eu Conta falei tudo. assim. Preciso que você conte. Ele me chamou assim, falou assim: vai ter um evento, um show, tal, não sei o que, queria te chamar pra ir e tal. Mas vai de Aí- saia. Ele mandou aqui. Não. Aí eu falei assim: tá, eu vou ver com as minhas amigas aqui. Eu posso levar? Ele falou, pode. Eu falei, mas a gente vai ficar o quê? De pista, camarote? Não, a gente fica no camarote lá só pra gente e tal. Ele falou, então eu vou chamar minhas amigas, pode? Ele falou, pode. Aí chamei umas amigas minhas e a gente foi. Só que eu não tava afim de ficar com ninguém. Aí eu fui pra uma amiga minha, toda bonitona, corpão, falei pra ela assim: Nancy, eu não tô afim de ficar com ninguém, eu tô afim de curtir. Aí eu falei, e aí, se te interessa, fica com ele então tu, porque eu não quero. Mentira, você botou tua amiga na fita dele? Uhum. Ele pode falar isso. Não, a gente vai entrevistar ele depois, ele vai contar tudo. Então aí. Ele aí pegou a tua minha amiga? Ele pegou tua amiga? Não, a minha amiga falou que não tava dando certo, não. Toda minha amiga falou que não tá, não. Acho que ele tá na sua direção. Ele não tá Não dando. quer, não. Tá dando bom isso, não. Ela, vou descer e vou. Aí fui dar um beijo nele, aí tô com ele há quase 2 anos, vai fazer agora. É A gente isso. se dá bem, entendeu? A gente tem equipamento de E há som. quem diga que você não encontra a pessoa certa na balada. Há quem diga que num camarote da vida você não possa encontrar a pessoa certa. Como é que pode? Verdade. Aí tá exemplo vivo disso, que você numa balada pode encontrar a pessoa da sua vida. E o seu... Ou pelo menos a pessoa pra você viver uma vida. Isso, é verdade. Um mesmo. tempo, não sei, mas, pô, né? Só aquela Tem que se pegação dar- ali do tem que momento ali, permitir, entendeu? É, tem que, igual ela conheceu ele, gostou dele, ele já tava afim dela já há um tempão, entendeu? Eu acho Acontece, assim, cara, tudo rola. eu acho, exatamente, eu acho que quando... Não é só putaria na balada, tá ligado? Esse é meu pensamento. Quando algo tem que acontecer, ele vai acontecer. Ninguém vai mudar o prumo. Verdade. Você entendeu? Então, assim,
Eu nem sabia quem era o DJ Tralha. Eu não conheço uma boate no Rio de Janeiro. Eu fui casada com 25 anos, eu já estava casada. Hoje você já conhece as boates do Ele Rio de Janeiro? só me levou em uma, Qual? na 01. Pô, Na tem 01 tempo. Lounge, o antigo Espeto Carioca? Eu nem É, né? sei se era ali. É, acho que é. É, isso Eu, aí. eu nunca... Então, assim... Mas eu acho que você também, por eu acompanhar vocês no Instagram, não só você quanto ele também é um cara também que quase todo final de semana ele tá agarrado com algum artista, com algum empresário, alguma pessoa ele fala pra famosa, mim e você assim... acaba indo com ele, né? Sim, não. Isso, eu acho assim, um relacionamento... Isso eu tô falando pra vocês, mas também milhares, milhões de pessoas vão assistir a gente. Um relacionamento, ele não pode existir cobrança. Eu sei, Ou pô. você... Eu, melhor do que qualquer um, sei disso. Ou você confia. E assim, gente, eu prezo muito isso. Eu não vou ficar assim, por exemplo, no relacionamento. Tá onde? Tá fazendo o quê? Tá... Eu acho isso porque se eu não confio, eu não posso estar junto àquela pessoa. E eu conheci ele sendo DJ. Verdade. E ele me conheceu como sendo o Lula Cerda. Então, ele fala pra mim, eu já saí pra caramba, eu já curti a vida, eu já fiz, eu aconteci 500 milhões de vezes. Coisas que eu não fiz. Às vezes ele faz algumas coisas para poder me agradar. Porque ele às vezes já tá de saco cheio de ter que fazer aquelas coisas lá atrás. Por ele já ter... Ele toca há mais de 40 anos. Ele começou a ser DJ com 7 anos. Sim. Então, assim, é uma figura pública, é uma pessoa extremamente conhecida, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tá maluco, pô? Então, assim, é querido por todo mundo. Então, o lance do Tralha, você pode falar isso mesmo, que os artistas hoje... Existe hoje muitos DJs top, né, mano? Top mesmo. Mas às vezes o Tralha, ele é convidado, você pode falar isso aí por ser mulher, por ele ser querido. A pessoa queria estar perto dele. É um cara que ainda é cozinheiro, né? Gostar dele, que ele é amigo, Então, ele é conhecido, então. é um cara de confiança. E como é que você lidar Entre com botar um isso? artista famoso dentro da minha casa que eu nunca vi pra pagar um cachê pra ele, eu posso trazer um amigo, porque é o certo você ajudar seus amigos. Você de casa aí, ó. Ajude seu amigo. a Verdade. crescer. Se você quer ir no barbeiro, vai no teu amigo Isso pro aí. barbeiro. Quer ir no restaurante, procura um restaurante do seu amigo, entendeu? Para poder ajudar ele a crescer, porque Verdade. assim Deus te abençoa. Deus te abençoa muito mais do que você pode dar bênção a uma pessoa. É um ajudando o outro. Isso é ser parceiro. Isso é ser amigo. É o que acontece com o Tralha. Ele se tornou amigo dos artistas. E hoje os artistas, em vez de... Tipo assim, podem até contratar um artista de peso, de nome no momento agora. Mas não vão deixar de chamar o Tralha porque, pô, o Tralha, além de DJ, é bom e é meu amigo. Entendeu? Sim. É um cara que eu confio dele estar dentro da minha casa. Então isso é verdade. muito bacana. Isso é gratificante pra caramba, entendeu? Como é que você lidar com isso? Assim, você Então. chega lá, tu vê isso, que você não via isso, né? Porque você vivia num mundo... Totalmente diferente. Eu Diferente. só Aí ia na hoje você vê casa nesse daquelas mundo- pessoas, assim, de apresentador para apresentador, entende? Não tinha... Não tinha isso. Não existia isso, até porque as pessoas que eu me relacionava não podia estar em qualquer lugar. Sim. Então, assim... É uma prisão sem muros. Eu não vi, tipo assim, eu vivi, mas você entende, uma colocação. Eu não vivi, assim, por ter casado desde nova, né? Eu não fiz um monte de coisa que eu poderia ter feito. Você foi casada com pessoas poderosas, Sim. por assim dizer. Nunca eu ia estar andando numa garupa de uma Então, bicicleta elétrica, nunca entendeu? ia poder sentar e comer um Uma cachorro outra quente coisa da que Você não viveu tia. o simples da vida, Não, que na então. verdade é o melhor, é o mais É, tranquilo. e- Uma Isso. outra coisa que ela anda fazendo muito também, que eu acompanho antes da gente entrevistar, a gente tem que acompanhar as redes sociais. É o futevôlei. Isso é a paixão Sabia da disso? minha vida. Claro que sim, ele é fenômeno, ele é brabo, já viu ela jogando? Eu já vi vários vídeos dela jogando, ela joga muito. Futevôlei. Então, o Tralha me trouxe isso também. Por isso que eu te falo. Inclusive, foi até bom tu puxar esse assunto, vou até te cortar de novo, Lucas, eu sou meio... Vou beber até uma falta de aguinha. educação. Nós vamos fazer uma reportagem lá no futevôlei. É, dela. Lu, nós vamos lá, nós Oba! vamos Entendeu? lá. A gente quer, por Eu que quero que ir nós lá vamos fazer uma lá? reportagem no futevôlei Porque dela, hoje existe né? muitas Gravar pessoas, ela Lu. jogando um dia de jogo dela, entendeu? Lu, existe muitas pessoas hoje que têm preconceito em que eu não tenho corpo pra botar uma roupa e ir na praia e fazer futevôlei. Pra jogar futevôlei tem que ser sequinho, tem que saber tudo ou não? O futevôlei hoje em dia é mais às vezes a pessoa que tá em casa passando por um momento, alguma coisa, vai pra extravasar. Não, então, olha só. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, não escondo a minha idade. Eu sempre fui de esporte desde meus 14 anos. Eu sempre fiz musculação, eu sempre gostei, tá no meu sangue.
E eu vi o futevôlei, mas eu falava assim, acho que isso não dá pra mim, eu sou meio desajeitada. E como o Tralha sempre jogou futevôlei, com esses jogadores todos aí, eu ficava sentada olhando, eu falei, cara, eu vou tentar. Vou ver qual é a do futevôlei. E assim, é a paixão da minha vida, eu amo de paixão. Mulherada, vou falar, tudo fica duro, a perna fica dura, a bunda fica dura, fazer esporte na areia. Agora, se você é mais seco, por exemplo, se vocês forem jogar futevôlei, vocês são pesadão. Pra chegar, às vezes, com agilidade na bola, demora um pouco porque vocês são grandes. Então, os que são mais sequinhos, eles têm mais agilidade de chegar na bola. Mas o futevôlei tem um detalhe, ele tem mais habilidade. Você tem que ter habilidade. Você tem que estar perto do seu parceiro, para você poder jogar com ele. Então, assim, o futevôlei ele é o esporte da minha vida. O Tralha trouxe uma coisa que eu não largo nunca mais na minha vida. Também não vou largar ele, né? Já falei para ele que se ligar na Mega Sena e me der um pontapé, eu pego ele, não vou até o final. Então, assim, é uma coisa... Pelas histórias que você tem contado aqui hoje, até eu bato nele. Pelo amor de Deus. Então, assim, é muito bom. É uma terapia para nossa cabeça. Eu não sei te explicar. Por exemplo, tem mulheres que não entendem, porque o marido, às vezes, não atende o telefone e tal. Gente, a gente esquece de tudo mesmo jogando futevôlei. Vai atender telefone pra quê? É verdade. Como é que tu vai atender? Tá chutando a bola? Nada, vai atender telefone. Fica as mulheres lá, dos caras lá que não jogam futevôlei, que deveriam jogar também, fica lá perturbando eles lá. Eu nem perturbo. Às vezes, quando ele some assim, eu falei, você foi jogar futevôlei, né? Ele fala assim, não, fui não. Às vezes ele dá escapadinha, vai jogar o futevôlei dele lá. Mas eu super entendo. Cara, eu tem não. O espaço dele, gente, que esse é um casamento ou uma prisão. Então, eu super entendo, mas assim, voltando à pergunta que você me falou, de trabalho, essas coisas todas, assim, a gente precisa respeitar, né? Você tem o seu limite, eu tenho o meu. Por isso que tem muitos relacionamentos que não dão certo. Porque eu detesto brigar. Se eu tiver que ficar no relacionamento tendo que brigar, ele não serve pra mim. Não, eu odeio o ciúme. O ciúme mas me arrebenta, eu não gosto. Gera briga. Tem que ter confiança. Então, isso Quando a pessoa confia, a pessoa não tem ciúme. Então, isso aí. Então, entendeu? Exatamente. Ainda mais a gente hoje que se tornou uma figura pública, você, eu, o Luciano, o Tralha. Sim. Meu irmão, quem tá casado com a gente tem que perceber que hoje nós, além de sermos educados, nós falamos com todo mundo. Sim, mas isso, sim. Conversamos com todo mundo sim, aí, com afirmação. Entendeu? É de verdade, pô. É isso aí, não tem isso eu esse concordo. negócio, a gente entrevista todo mundo, entendeu? E o casamento não dura. Eu não vou ser hipócrita, não. O meu não durou por isso. O que a gente tá falando, entendeu? Lu, é porque a pessoa que sentar aí do outro lado, não me interessa o que ela faz da vida dela. Eu acho que se ela tá aqui, ela vai contar algo positivo e algo negativo que ela passou e não quer que outras pessoas passem. Com certeza. E nós estamos aqui para entrevistar, pô. E a gente tá aqui para entrevistar. Sim. Você viveu com o Marcelo não escolhia. Ele falava o que tinha que vir na mente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua polêmica. E a gente está aqui para mostrar essa história, essa polêmica pro mundo. Por isso que é um podcast, é um programa. Tá entendendo? Até as perguntas vão vir na lata, a pessoa vai falar. Eu sou muito sincera, eu não gosto de mulher chata e nem de homem chato. Não gosto então, também. Então, assim, eu detesto. Eu acho que se você tá num relacionamento, se tiver briga, pra mim não serve, pra mim não presta. Seja por ciúme, ou seja porque, por que você não atendeu o telefone agora? Porque não sei o quê. Anyway, não importa. Entendeu? Eu acho que a base da confiança, pra mim, ela é primordial. Se eu sou sua amiga, isso é em tudo, tá? Eu confio em você, mas se eu sentir que algo dali não tá bom pra mim, eu não vou te esculachar em nada, eu só vou me afastar. Entendi. Lu, mudando de assunto aqui, os projetos que você hoje tá com o Tralha, né? Que vocês hoje têm uns projetos juntos, né? Vocês dois. Conta um pouquinho pra gente desse projeto assim, a gente tem... Eu e o Tralha, a gente tem 4 equipes de som, né? Ele é DJ. Acaba vendendo junto, né? Às vezes ele vende ele mais sozinho, assim, ele se vende, né? Por isso que eu tô te falando. Todos os jogadores chamam ele. Ele é como falo, dos boleiros, né? Porque além dele botar o som, ele toca, né? E a gente tá com uma clientela boa de jogadores agora também. Então vamos contratar aí, ó. Gente, vamos contratar. São 4 equipes de som. Bomba, estremece tudo, entendeu? Eu vejo às vezes que ele tá lá a gente tá com ele aí nos amigos. Aí ele chega, senta do nosso lado lá, né? Por que não me falou?
aquela caixa não tá legal. É Não, assim aquela mesmo. caixa não tá É legal. assim mesmo. Por que não me falou? Eu tinha trago. É. Não tem nem como eu ir buscar. Eu não vim de carro, É. eu vim de Uber. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não vou tocar, eu vou tocar. Tá desesperado. Ele não fica na festa, É. sabe onde ele fica lá do nosso lado, conversando lá. Então, assim, ele é de boa, ele é leve, me deixa leve. E acho que é por isso que dá certo. É verdade. Entendeu? Esse é o sentido Não, da mas vida. Tem que dar certo. Um homem que deixa a mulher leve não tem jeito. A televisão! Vai querer, vagabundo. Entendeu? E é isso, é um cara gente boa, parceiro, porque a gente também tem que ser parceiro um do Tem que ser outro. parceiro, isso aí. Né? Você também deixa ele leve? Ah, deixa bastante. Flutuando. Lu, e quais são os seus projetos futuros? Fala pra gente dos projetos futuros. Eu cresci muito, né, no Instagram de um tempo pra cá. Então, graças a Deus, eu tenho uma boa aceitação. As pessoas que estão ali, tem gente que já me segue há mais de 5 anos. E eu quero... Agora, não sei se eu posso contar, né? Vocês têm que contar aí. Um dos meus projetos estão aqui. Pode, você deve contar. Você Então, deve contar. Agora eu tô virando a girl dos Bradox. É isso aí, isso aí. Entendeu? Vou Gente, estar a aqui gente com vai eles, falar logo com essas aqui. duas Em feras. primeira mão, a gente tava procurando uma mulher para fazer parte da equipe dos Bradox aqui nas entrevistas do nosso podcast, né? E a gente, conversando com a Lu, a gente fez uma proposta para ela e ela aceitou. Tô junto, tô Então, dentro. a partir de hoje, ela não é só entrevistada, a partir de hoje ela entrevista também. Nos próximos programas vocês vão ver a Lu aqui falando sobre tudo, perguntando sobre tudo, porque a gente precisa disso. Uma mulher ela é mais fofoqueira que um homem. Ah, é mesmo? E ela vai perguntar muito mais que um homem, entendeu? Vai. Então as perguntas vão ter muito mais fundamento, né? Vai bombar isso Tá aqui. entendendo? Então, fica ligado nos próximos programas aí que vocês vão gostar do que vai acontecer aqui. Muita coisa boa. Opa! Entendeu? E... Muita gente boa pra poder vir pra cá. Muita, Verdade. Verdade. A gente vai arrebentar. E assim, é isso. De antemão, né? Essa é a novidade. Eu trabalho com ele nesse negócio de locação de som, de equipamento de som. Administro alguns imóveis. E só, no momento. Jogo futevôlei, faço academia, é isso. Lu, deixa eu te falar um negócio. A gente, antes de finalizar o programa, foi um prazer ter você aqui com Obrigada, a gente. todo Foi mundo. maravilhoso, gostei muito, gostei de verdade. E Obrigada. agora que você tá fechada com a gente, trabalhando com a gente, vai Esquece. ficar melhor ainda. Eu até pedi o Luiz pra botar a imagem ali da feminina. Ô, Luiz! Conseguiu aí botar a Solta, imagem? A imagem que eu Luiz. te mandei aí agora aí, a nova imagem aí. É que ele pegamos ele de surpresa. Vamos ver o que ele consegue fazer aí. Coloca é a essa imagem da imagem aqui, ó. Bradoca. Solta. As Bradocas, Brado- todos vocês que querem ser Bradocas. É isso aí. Agora Galera, vocês então, ó, podem- breve, a Lu Lacerda, ela vai estar aqui entrevistando as mulheres, porque às vezes a gente precisa de uma menina aqui entrevistando outra mulher, até pra ficar mais à Pra vontade, ficar né, bem mano? mais à vontade. Então Pra- a gente vai porque a deixar Lu essa pergunta. parte. A pergunta. E dependendo do homem, Ah, ela vai perguntar também. adorei! Olha ela aí, Aí, ó, ó. tá vendo aqui, ó? Tá vendo aí, Gostei! ó? Dá a Gente. câmera do meio pra galera ver. Gostei! Tá aí, ó. Essa é a nova logo aí Muito dos maneiro, Bradoca, cara. com a Bradoca. Irado. Deixa eu falar, Lu. Todo término de programa, a gente pede pro entrevistado mandar uma mensagem pro nosso público motivacional, né? Uma mensagem motivacional. Sim. Tanto pro homem, pra mulher, você escolhe ou manda pra todo mundo. Isso aqui vai pra todo mundo, gente. Pra Então, vida, levem isso pra sua vida. Pra vida, Isso. o que eu levo pra minha vida e que eu posso dizer pra todo mundo, um dia de cada vez, um passo de cada vez. A gente tá aqui de passagem. A minha história de vida prova isso. Então, vamos ser mais assim, mais empatia um pelo outro, sabe? Não vamos sair tacando o dedo na cara das pessoas, se ao menos a gente saber ou ao menos eu conhecer. Acho que tá faltando mais amor no coração das pessoas, sabe? A gente se relacionar um pouco melhor. E assim, eu vivo o meu momento. O momento de agora, para mim, é maravilhoso. O que a gente está conversando aqui não vai voltar. Depois vai estar numa outra situação. O Bradoca Então a falou gente isso tem pra que mim, não dar- foi, Bradoca? Falei isso A ontem gente- pra mas, você. olha, tô arrepiada. Ele falou isso pra mim Confirmação. ontem. E quem Tá me... tudo vivendo o passado, mano. Esquece que Olha, aconteceu ontem. isso foi uma coisa que eu aprendi com o Marcelo Rezende. Ele me falava isso. Um dia de cada vez. Até na doença ele falava isso pra mim. Ele não ficava reclamando. Então, gente,
É um dia de cada vez. Acreditar em você. Eu fiquei 3 anos com depressão. Eu saí, dei a volta por cima. Porque você, quem está escutando a gente também não pode sair. Mas é você que tem que querer, tem que partir de você. Entendeu? Então é isso que eu posso dizer, é nunca desacreditar de você. Você é o seu maior potencial. Show. Show. Então é isso, galera. Lu Lacerda com vocês, a nova integrante dos Bradock. Foi um prazer. Obrigada, gente. Não foi um Tamo prazer, junto. é um prazer tê-la com a gente agora. Obrigada. Tá. Tamo A gente vai fazer, junto. mas depois ela vai fazer também. É isso aí. Claro. Não, galera, ó. Tamo junto, ó. Bradock. Tamo A Lu junto. Lacerda fazendo Bradock lá, ó. Yes! Tamo junto, valeu. Tamo junto.